Então, eu quero oficialmente, né, cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, agradecer a presença de todos vocês que puderam estar aqui, tiraram um tempo aí dos seus afazeres, até do seu descanso, aos pastores, tá certo, que estão aí, agradecer a todos os companheiros que estão de perto, que estão de longe, muito obrigado pela atenção, pelo carinho de vocês, pastor João, que vai nos trazer essa aula de hoje, e o diácono Kleber Souza, que é o nosso líder do Ministério de Músicas e Artes da Convenção Goiás. Nós vamos ter aí uma super live, né, Kleber? Dia 17, né? Apresentando o projeto chamado Esperança. E aí o diácono está com a gente hoje, vai fazer uma oração e no final da aula, se estiver conosco ainda, se puder permanecer, faz um convite especial para todos os nossos irmãos e amigos que estão conectados aí na nossa aula de hoje. Amém? Vamos orar, Kleber? Vamos sim. Vamos orar então. Senhor, meu Deus, Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por este momento. Nós estamos aqui para aprendermos, Deus, mais edificados, meu Deus, com a Tua presença, com a Tua graça, meu Deus. Vem abençoar, meu Deus, a cada líder. Meu Deus, aqui neste momento, assistindo, meu Deus, este curso, Senhor. Deus, abençoa a cada vida, nos capacita, Senhor, para liderar, sendo mentes controladas pelo Senhor, meu Deus, edificadas pela Tua palavra, pessoas que são firmes no que colocar em nosso coração. Meu Deus, nós queremos ser melhores, meu Pai, e para isso nós precisamos da Tua ajuda, precisamos da Tua presença nesses momentos desafiadores que estamos vivendo. Senhor, abençoe o pastor João, Senhor, que está ministrando este curso. Meu Deus, venha ser com ele, meu Pai, venha dar direcionamento a ele, venha dar discernimento a nós, Senhor, para estar entendendo o Teu propósito, aprendendo mais de Ti, Senhor. Tu és precioso para nós, Senhor, a Tua palavra é preciosíssima para nós. Nós só podemos compreender e fazer o Teu propósito, Senhor, se procurarmos aprender e alimentar a Tua palavra. Meu Deus, abençoe todos nós, a cada líder, te peço mais uma vez, abençoa a direção da Tua igreja aqui em Goiás, Senhor. Nos direciona, nos capacita, nos fortaleça, Senhor, para vencermos esses desafios. Em nome de Jesus nós te pedimos. Abençoe o pastor João, meu Deus, possamos ter um excelente curso, Senhor, um excelente ensinamento. Em nome de Jesus. Amém. 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 Diácono Kleber, obrigado. Eu vou ficar, pastor João, com a minha tela desligada e o meu microfone também, para o senhor ficar à vontade e apresentar a sua aula aí da melhor maneira possível, tá bom? Vou ficar ouvindo aqui, se eu precisar de alguma coisa, é só chamar o meu nome que eu apareço aqui na tela de novo. Se tiver alguma pergunta, vocês quiserem fazer alguma observação durante a aula, escrevam aqui no bate-papo, como fez o Vinícius. A paz do Senhor, uma excelente aula a todos. O Cláudio Oidar deu aí a sua saudação também, e espero que você tenha recuperado, Cláudio, esteja com uma saúde perfeita, em nome do Senhor Jesus. Assim como Eliane, Dulcilene, Débora, o diácono José Carlos, Eunice, todos vocês que estão assistindo aí, pastor Edinaldo, ao vivo aí com a gente aqui no Zoom, dá para a gente aí, se quiser fazer uma pergunta, senão no final, você vai, quando o pastor João terminar, a gente volta aqui com a tela e ele vai abrir a oportunidade para você fazer aí as suas perguntas, as suas colocações, tá bom? Pastor João, fica à vontade, companheiro, Deus te abençoe. Deus te use. Amém. Obrigado, pastor. O Pai do Senhor, meus irmãos, boa noite a todos. É com muita satisfação e alegria que nós estamos aqui e podendo, assim, compartilhar com os irmãos um pouco mais da palavra do Senhor. Essa oitava aula, ela vem complementar, ela vem agregada, né, ao conjunto desse estudo ou desse material que trabalha a questão da identidade do líder. Esse termo, ele é um termo recente, de certa forma, que nos leva a nos remeter para o nosso ser, para nossas ações, para nossas atitudes, né? Quem somos, né?
a quem servimos, como servimos. Então, os temas das aulas, ou seja, as aulas que foram trabalhadas, elas vergem para isso. E hoje, aí, nessa última aula, não é diferente, né? Estaremos trabalhando. Eu sou líder realista, né? Líder realista. Então, o que seria ser, o que é um líder realista? A própria palavra realista, ou seja, está relacionada com realidade, né? Todavia, existe a ideia de que ser realista sempre é dizer a verdade de qualquer forma, ou dizer as coisas a qualquer momento, principalmente no momento de indignação, no momento de revolta, e aí diz que as pessoas dizem que elas são realistas, né? E alguns chegam a dizer que elas falam o que tem que falar porque elas respeitam a Deus e não têm compromisso com os homens, né? A gente sabe que não é bem por aí. Então, o tema de hoje, ele trabalha essa frase, né? Ou seja, o tema é esse: eu sou o líder realista, que nos remete para uma profundidade maior no conhecimento aí da palavra de Deus. Às vezes, coisas que nós esquecemos. Todavia, é muito comum na nossa prática, né? Então, o estudo constante das coisas de Deus, da palavra de Deus, nos leva a ficar realmente afinados, maduros, né? E num processo crescente de maturidade. João 16:33 diz: eu lhes disse estas coisas para que em mim tenhas paz. Neste mundo vocês terão aflição. Contudo, tenham ânimo, né? Eu venci o mundo. É uma palavra de motivação do Senhor, né? Todavia, ele está sendo muito realista, né? Com relação ao chamado, né? Com relação à missão que os próprios apóstolos abraçaram e que nós, por consequência da pregação que se prossegue, ou que se prosseguiu, nos alcançou, e nós também somos envolvidos nessa realidade. E aí cabe a nós sermos realistas como o mestre foi. Então, nós vamos enfatizar nessa aula o equilíbrio, né? Porque eu entendo que, pela palavra de Deus, que nós somos tendentes a dois extremos, de uma certa forma, né? Um extremo, muitas vezes, à esquerda, outro à direita, ou seja, somos extremistas, às vezes, dado muito ao zelo, muito ao equilíbrio, né? Ou seja, um equilíbrio exagerado, um zelo exagerado, eu digo assim, né? Uma personalidade muito possessiva. Por outro lado, a gente vê o contrário, né? Muito descaso, muita fragilidade e descuido. Então, a palavra de Deus nos leva ao equilíbrio, ser realista com a verdade. Nós vamos trabalhar, então, nessa aula, essa ideia no sentido da pregação do evangelho, do testemunho do evangelho, ok? Então, vamos ver se nós acompanhamos aqui. Então, aqui nós vamos com algumas perguntas que são bem importantes para esse momento. A primeira seria: você tem vivido como cristão? Você negocia a sua fé? Que evangelho você prega? Bom, existem mais algumas aqui. Você prega a verdade ou a falsidade? Pregar a verdade reflete quem somos, em que cremos e em quem cremos, ou não temos? Então, aqui nós temos algumas perguntas. Pastor João, o seu áudio está desligado. Puxa, esse tempo todo desligado. Eu acho que ficou uns 2 minutinhos desligado. Eu vou voltar aqui, pastor. Puxa vida. Os irmãos estão me ouvindo agora e ninguém reclamou nada? É porque foi agora, pastor, 1 minutinho só. Acho que alguém entrou com o áudio ligado e eu desliguei errado. Ok, então. Então, vamos lá. Voltando aqui, queridos, eu estava aqui trabalhando, né? O tema Sou Líder Realista, e colocando aqui
alguma situação. Deixa eu abaixar aqui a próxima aula. Só um minutinho que meu computador agora travou. Aí, pronto. Muito bem. Então, nós estávamos trabalhando essas perguntas. Você tem sido ou vivido como cristão? Eu dissera que nós não chegamos, não recebemos esse título, não recebemos essa frase, não somos chamados, né, de forma incomum ou de forma banal, melhor dizendo. Quem é chamado de cristão é porque tem história em cima disso. Eu dizia que foi depois de um certo tempo que os primeiros pais nossos na fé, os apóstolos, a igreja primitiva, eles foram chamados de cristãos, porque eles viviam como cristãos, eles eram os seguidores do Cristo, o Messias, o Salvador. Então, eram tidos como pequenos cristos, ou seja, cristãos, né? Então, esse título, né, cabe a nós, né? Então, a pergunta é essa: você tem vivido como cristão? E quando a gente pensa na ideia de viver como cristão, como eu já disse, a gente lembra ou relembra o modelo de prática cristã que Jesus nos deixou. Então, cabe aí uma reflexão. A outra pergunta: você negocia a sua fé? O que seria isso, né? É muito simples e muito fácil de termos algum exemplo, algum modelo na atualidade, né? A gente vive uma época em que há muitos desvários, ou seja, há muitas facilidades, o evangelho, ou melhor dizendo, tem sido pregado de várias formas, e muitas vezes com interesses, né? E não é diferente essa pregação que se ouve hoje, de uma certa forma muito forte, onde se prega um evangelho de facilidades, um evangelho de negociação. Você oferece algo, recebe algo. Você oferece dinheiro, você recebe cura. Então, ou seja, e com relação à pregação do evangelho verdadeira, que nos remete a denunciar o pecado, ou seja, nos remete à palavra, que a palavra, no caso, denuncia o pecado e somos portadores dela. Então, nós negociamos a nossa fé para termos um lugar na nossa empresa, para sermos bem recebidos, não pregamos sobre o sábado porque podemos ser demitidos, ou então não ensinamos abertamente, temos vergonha, né? Então, fica aí uma pergunta, né? Você negocia sua fé? E aí, que evangelho você prega? Está muito relacionado à anterior, né? O evangelho da facilidade, o evangelho da prosperidade, o evangelho... Então, a gente pode dar várias situações, ou fazer várias colocações aqui. Mas também temos a pergunta: você prega a verdade ou a facilidade? Essa pergunta ela é muito profunda se nós formos nos ater a ela, né? Porque é muito cômodo quando a gente fala de bênçãos, como eu já disse, de cura. Oramos para as pessoas, falamos de coisas boas, que Deus as abençoa, que Deus as ama, e não falamos mentira, né? Todavia, também a Bíblia diz que o pecado Deus abomina e nós não podemos deixar de pregar. Uma coisa que eu tenho em mente é que Jesus, né, e o próprio João Batista pregava o evangelho do arrependimento. Isso me faz, então, voltar lá também novamente e ver como foi esse modelo. Era um modelo em que eles constantemente priorizavam a salvação, ou seja, pregavam o arrependimento, porque sem arrependimento e consequentes conversões ou conversão, não tem sentido, né? Das pessoas serem cristãos, né? Pregar a verdade reflete quem somos, no que cremos e em quem cremos, com certeza, né? Isso realmente é verdade. Pregar a verdade conforme ela é, né? Com certeza vai dizer isso, se não omitirmos nenhuma parte, né? Muito bem, o evangelho é preciosíssimo, não devemos desvalorizar suas verdades. Então fica uma frase para vocês pensarem, né? Para nós pensarmos o valor que tem. Então a gente vê que Jesus disse, Mateus 7,6, né? Fala a respeito do evangelho, comparando com pérolas, né? Aos porcos, né? Então, quando a gente se depara com situações onde as pessoas elas ouvem ou elas menosprezam a pregação que fazemos, se isso acontecer, nós devemos diligentemente nos desviarmos dessas pessoas. Todavia, fazemos aquilo que ele mandou. Sacudirmos o pó da terra, né? Se preciso até de forma literal, e declararmos que o evangelho é precioso. Portanto, o dia que essa pessoa se arrepender, quem sabe ele alcance uma oportunidade, né? Foi isso que Paulo, né, os apóstolos disseram para aquele homem que queria, ele era mágico, usava de engano, e ele queria comprar o Espírito Santo, né? E o apóstolo Pedro disse que ele fosse, então, com a sua prepotência e ganância, né, padecesse no juízo, né? Todavia, ele pede que seja intercedido, ou que alguém interceda por ele,
e que ele possa, por graça de Deus, alcançar o seu favor. Ou seja, ele reconheceu o seu erro. Todavia, o evangelho é precioso, né? Esse mesmo evangelho que eu e você conhecem, irmão. Se nós formos olhar agora na capa, ou seja, pegarmos as nossas Bíblias, né? Abrirmos as suas páginas e notarmos ali nas primeiras páginas, quando lá no Gênesis a gente vê falar da criação, a gente começa a entender o sentido de todas as coisas, né? A Bíblia tem início, meio e fim. Então a gente percebe muito mais como cristão que é precioso todas as verdades, ou seja, o contexto todo, ou melhor, toda a verdade contida na Bíblia Sagrada. Amém? Vamos lá. O que é líder? O que é ser um líder? O que o líder realista deve saber? O que ele deve saber? Né? Óbvio que ele deve saber muitas coisas, né? Mas vamos aqui enumerar algumas poucas, né? Quem sabe nos dê um norte aí, né, de forma clara, né? E a gente se firme cada vez mais. Então, ou seja, ele não deve ter nada, né? Nada justifica encobrir a verdade do evangelho. Isso é uma coisa importante, né? Nós podemos, sabe aquela situação que não devemos mentir porque a mentira tem perna curta, né? Então, nada justifica nós omitirmos as verdades, né? Mais cedo ou mais tarde, né? E quiçá o Senhor tenha misericórdia de nós, né? De não morrermos e sermos condenados por não nos arrependermos, se pregarmos, se ensinarmos, se omitirmos alguma das verdades que estão na Bíblia Sagrada, né? Então, nada, vezes nada, justifica nós encobrirmos, não é? Mas, todavia, eu lhe pergunto, faço uma pergunta agora aqui espontânea, será que eu e você não omitimos alguma das verdades bíblicas em dado momento, né? Por conta da situação, por conta de pessoas, enfim. Então, realmente é muito sério. Nós somos, infelizmente, né, nós somos dotados, até eu não diria dotados, retira a palavra, mas nós temos em nós a condição de sermos tímidos, né? Jesus chama os apóstolos de tímidos, porque sois tímidos, homens de pequena fé. Então, nós não podemos, pela timidez, né, ou não podemos encobrir. Uma frase que o Senhor usa e é muito forte, né? Aquele que se envergonhar do evangelho, envergonhar da pregação, envergonhar do Senhor, ele será envergonhado, ou seja, ele não vai ser reconhecido. Existe forma de comunicar o evangelho, também uma realidade que nós precisamos saber, né? Existem várias formas, né? Precisamos ser criativos, precisamos ser comunicativos, precisamos ser, enfim, constantes no aprendizado, porque nós podemos alcançar. E a pergunta é, quando é que nós sabemos que estamos no caminho certo, que realmente está acontecendo isso que estamos falando, né? Ou seja, usando de formas corretas para que o resultado venha? É exatamente isso. Nós vamos perceber que estamos agindo certo, né? A partir do momento que reconhecemos que somos necessitados do aprendizado e quando vamos à prática da forma correta, é claro, nós vemos o resultado. E vendo o resultado, ou os resultados, a gente pode fazer menções, mensurar, ou melhor dizendo, os erros e os acertos e optarmos pelas as escolhas mais corretas ou pelos acertos melhores, né? Também existe um momento para se comunicar o evangelho. Então, o líder realista, ele deve saber que existe um momento certo. Há muitas pessoas que hoje em dia a gente não vê muito isso, né? Mas existe isso em muitas cidades, como São Paulo, nas praças, às vezes, né? Pregadores de rua, né? E eu não diria que o fato de pregar na rua é incorreto, mas muitas das vezes a gente percebe assim, a tática, a maneira de se pregar esse evangelho, né? Existem muitos que pregam, né? Não só, lógico, nas ruas, né? Pregam o evangelho de uma forma forçosa, de uma forma escarnecedora, de uma forma opressora, né? Então a gente tem que saber pregar e saber respeitar o momento, né? Todavia, são coisas que não podemos perder do horizonte. Devemos sim sempre encontrar meios, né? Formas, usar das formas as mais variadas que existem, né? Para nos comunicarmos no momento certo ou na hora certa, ok? Vamos lá? O que o líder realista deve saber também, ainda dentro do contexto, ele deve existir, né, na relação entre pessoas, né? Ou seja, deve existir na relação entre pessoas comunicação para criar comunhão, pois o homem é um ser relacional e a comunicação é essencial em sua vida. Ele deve saber disso, né? A gente às vezes é calado, tem pessoas que são caladas demais, né? São pessoas que têm uma condição, têm condições, ou melhor dizendo,
de ensinar, mas talvez por falta de comunicação, né? Às vezes não tomam iniciativas, não querem se achegar, não querem promover um encontro, não querem promover um diálogo, né? E a gente precisa ser criativo, né? Para envolver as pessoas no relacionamento, e com isso, havendo comunicação, o evangelho pode acontecer, né? De que no coração dessas pessoas, ou daquela pessoa que você se propôs a se relacionar, o evangelho entre e faça o Espírito Santo, através dele, morada na vida das pessoas. Também o líder deve saber, né? Ou seja, não devemos, pois, nos isolar das pessoas que estão ao nosso lado, nem querer construir um mundo paralelo, diferente daquela em que vivemos. Infelizmente, irmãos, é comum a gente, às vezes, se isolar, né? Em grupos, né? A gente chama, antigamente se usava muita frase, as panelinhas, né? A gente vê isso dentro, às vezes, das igrejas, né? Hoje eu não vejo mais isso, mas a gente sabe que existe preferência, às vezes pelo fato de algumas pessoas em grupo, ou em pequenos grupos dentro da igreja, da comunidade, elas se relacionam e acaba que um novato ou uma pessoa até mais antiga, por não se identificar ou por algum motivo qualquer, por não ter, até por ser tímida às vezes, né? A pessoa fica de fora. Então, nós como líderes, né, realistas, não podemos omitir isso. E lembrando aqui, né, vamos falar um pouco mais sobre a frase, né, ser realista, ou seja, o que é ser um líder realista, mas eu adianto aqui que não se resume naquele que só fala a verdade, né? Não é só isso, né? É uma percepção bem maior, ok? Vamos falar sobre isso mais na frente. Muito bem. Para você, o que significa ser realista? Né? Como eu disse no início, a gente ouve muito isso, né? Eu sou realista. Se eu tenho que falar, eu falo. Eu não levo desaforo para casa, não é assim? Então, vocês acham que isso é correto? E aí a pessoa solta um emaranhado de coisas, um monte de coisa, né? De boca afora, e ao invés de haver construção, edificação, acontece aborrecimento, separação, né? Então, o que eu vejo em atitudes como essa que eu citei, eu vejo desequilíbrio, eu vejo falta de maturidade, né? Não é porque eu tenho coragem de dizer algo, não é porque eu digo que eu sou realista, que eu estou realmente sendo sábio, preocupado, interessado no bem-estar dos meus irmãos, no bem-estar do meu próximo, né? Então, ser realista não é isso, né? Eu posso até dizer a verdade, mas tenho que saber como dizê-la no momento e da forma correta, ok? Então, o nosso objetivo aqui é mostrar a você, a todos, que o líder realista é aquele ou aquela que prega o evangelho na sua inteireza, sem omitir, acrescentar. No entanto, não é insinuante, não causa escândalo, ele cumpre ou ela cumpre o seu papel, certo? Cumpre o seu papel, pregando a mensagem por completo, ok? Então, ou seja, ser líder, talvez a gente diga assim com muita água na boca, com a boca cheia, eu sou líder, né? Mas ser líder implica numa grande responsabilidade, né? Porque todos os temas, todas as aulas que nós vimos aqui, como eu já disse, elas se vertem para a liderança, para você, meu irmão. E aqui nós não falamos necessariamente só de líderes que têm título, né? Ou seja, que recebe o nome, como eu no caso de pastor, você de diácono, outro de líder de ministério, mas todas aquelas pessoas que têm o chamado, né? Para que de alguma forma elas ministrem sobre alguém, inclusive sobre a sua própria família, não deixe de exercer um certo tipo de liderança. Não precisa ter conhecimento dessas coisas. E todas as pessoas, do modo geral, precisam ter conhecimento, ainda que não tenham um título, mas cabe sim aplicar nas suas vidas todas essas situações para que agrade ao Senhor, ok? Muito bem. Quem é realista, precisa saber. Realista, ou seja, é aquele ou quem tem um espírito prático, eu disse que o termo está além da frase, mas aqui nós temos uma pequena ideia do termo, de maneira prática, de maneira comum, e a gente vai esmiuçar mais, até no sentido mais espiritual, a ideia da questão do realismo, né? Ou seja, o fato de sermos realistas, ok? Então, realista é quem ou quem tem o espírito prático, é aquela pessoa que sabe alcançar os seus objetivos, consegue colocar a palavra certa no tempo certo, aquela pessoa que se preocupa sim com o bem-estar do seu próximo, ela se faz entender e consegue ser compreendida, consegue alcançar os seus objetivos, tá? Nós temos em contraste, nós temos o pessimista, né? Que é a pessoa que acha tudo ruim e só vê o lado negativo de uma situação. Infelizmente, né?
Isso, às vezes, acompanha alguns tipos de pessoas. E, às vezes, pode querer nos acometer, né? Nós somos seres dotados de personalidades e várias coisas nos envolvem, né? Inclusive, nós temos a autoestima, que, em dado momento, ela pode ser prejudicada, né? Então, às vezes, a gente pode, de sermos otimistas, que eu vou falar abaixo, a seguir, né? Podemos nos tornarmos pessimistas e dizermos que estamos sendo realistas, né? Em terceiro lugar, nós temos aí otimista, aquele que descreve uma atitude mental, com tendência a ter uma visão favorável sobre as situações da vida. Então, o líder realista, ele não pode ser pessimista, jamais. Todavia, ele deve ser otimista, né? Porque, sendo otimista, dá a perceber equilíbrio, né? A bem das pessoas, a bem da comunidade, ok? Então, ele precisa também saber que a melhor forma de comunicar é por meio do amor. Então, não adianta eu dizer que eu sou líder, que eu sou realista, se eu não amo. Então, o que eu tenho visto nos últimos tempos é que existem pessoas muito realistas, mas não à maneira de Deus, não à maneira da Bíblia. Eu vejo desequilíbrio em algumas atitudes. Não tem como alguém ser realista da forma correta, entende? Então, primeiro, tenha atitude humanitária, ame o próximo, ok? Isso é ser realista, não é? Porque muitas das vezes você pode, nessas oportunidades, por exemplo, existem pessoas que estão nas ruas, hoje é comum isso, muitos jovens no mundo das drogas, e eles pela situação deles, ficam esmolando, ficam pedindo ajuda, e a gente sabe que é para uso, né, no mínimo, da droga. Uma vez ou outra, a gente vai encontrar pessoas, né, nessa situação que querem dinheiro realmente para alimento. Então, como nós podemos ser humanos? Como nós podemos ser realistas com essas pessoas? Devemos ajudá-las, sabemos como ajudá-las, e sermos realistas com elas em relação ao amor de Deus, em relação ao estado dela. Não é fácil para elas, né? Mas, todavia, também não é para nós, porque, às vezes, essas pessoas exalam, por exemplo, maus cheiros, são pessoas que a gente não percebe ou não consegue presumir, melhor dizendo, né, prever ou melhor, o risco até de estar perto de uma pessoa dessa, de um assalto, de uma violência. Mas, todavia, temos que ser realistas com amor. Também ouça com atenção genuína. É uma outra forma de comunicar, por meio do amor, né? Devemos ter ouvidos. Geralmente, as pessoas que dizem ser realistas, elas não têm paciência para ouvir, né? Elas abrem, né, suas bocas, seus lábios, e elas emitem, né, tantos sons, né, que dizem ser reais, dizem ser realidades que ela tem convicção e se expressa as suas opiniões, mas não ouve, ela não tem paciência. Depois, quando alguém ou quando você, às vezes eu, vamos falar, né, vamos colocar a realidade ou vamos esboçar, né, uma contradição ou um questionamento, então a pessoa ela não tem paciência para ouvir, né? Ser altruísta, né, é muito importante, né? É uma forma de comunicar com amor, né? Isso é tomar atitudes construtivas, ou seja, agir de forma construtiva, né? Prevendo, né, situações, se preparando e indo além, né? E antes de situações que possa causar algum dano no próximo, né? E também perdoe incondicionalmente, né? É uma das formas de comunicar, né, por meio do amor, né? E uma das característica, né, vamos dizer assim, desse líder, ou do líder que é realista, né? Perdoa incondicionalmente, ok? Muito bem, também precisa saber o líder realista, que a melhor forma de comunicar é por meio do amor, cultivando a gentileza em palavras e atos, ok? Como eu já disse várias vezes, repito, é fácil eu dizer, né, que eu discordo disso, denuncio o pecado, aponto o dedo para todo mundo, condeno o mundo, né? Mas e a minha pessoa? Como está? Né? Como Deus está me vendo? Ou como eu me vejo diante de Deus? Então, nós temos que cultivar a gentileza em palavras. Então, ser realista, né, precisa haver a comunicação por meio do amor, né? Cultivando a gentileza, o favor. Né? Aceite as pessoas como elas são. A gente tem, muitas vezes, vontade de mudar as pessoas, mas não para melhor da forma de Deus.
mas da nossa forma, né? Nós queremos mudar as pessoas à nossa maneira, a maneira da nossa educação, a maneira da nossa escola, da nossa visão, da nossa... Não é assim? A gente quer trazer as pessoas para o nosso lado, mas fazê-las igual de nós, né? Na verdade, é o contrário. Nós devemos fazê-las imitadoras de Cristo, a modelo de Cristo, né? Que é o que nós devemos refletir, né? Faça da oração a sua forma para amar. Então, um líder realista, ele se comunica e comunica por meio do amor, praticando essas coisas. Aí sim, essa pessoa tem autoridade. Aí sim, o líder que faz isso terá a confiança, terá ouvidos que ouçam e corações desejosos de seguir os seus exemplos e o seu modelo, né? Muito bem, mas o que a Bíblia diz sobre isso, né? Então, um coração sincero adora a Deus em espírito e em verdade. A sinceridade é uma qualidade que reflete o bom caráter, franqueza e personalidade. Então, é bom dizer que ser realista está intimamente ligado a ser sincero. Ser sincero significa não ter nada que... Ou seja, a palavra vem de cera, né? Não ter nada que prejudique o nosso caráter, que demonstre uma fragilidade, né, que nós não queremos admitir, ou até que nós escondemos, né? Ou seja, algo que eu não sou e eu quero dizer que eu sou. Ou seja, um coração sincero, um coração real, realista, adora a Deus, em espírito e em verdade. Um cristão sincero é convicto no que crê e não se compraz na mentira, ok? Eu penso que vocês acreditam dessa forma, Isaías 26:3, né? Então, quem é sincero, quem é realista, é convicto no que crê, né? Eu tenho certeza, Jesus morreu, ressuscitou, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Então, isso é ser realista. Muito bem, o amor é um sentimento sincero, pois amar trata-se de renunciar a si mesmo pelo próximo. Não há prova de amor mais sincero do que o amor a Deus, que entregou seu Filho para que recebêssemos uma salvação. Então, se nós formos ver na Bíblia, buscarmos na Bíblia o assunto, né, ser realista, o tema, coisas relacionadas a isso, resposta para esse conjunto de coisas que nós estamos falando, nós vamos perceber que está intimamente ligado, né, à sinceridade, e a sinceridade ao amor, e o amor à humildade, enfim, né? Então, é um conjunto de coisas que Deus deixou que estão ligadas, né? Que nós chamamos aí, né, os dons, os carismas que nós recebemos do Senhor, né? Então, todas as pessoas que são sinceras, conforme a Bíblia, é disso que estamos falando, segundo a Bíblia, elas emitem ou vertem de si modelos de amor. Algumas das principais características do líder realista. Primeiro, ele é entusiasta, né? O entusiasmo é a sua principal fonte de energia e é contagiante. É bom quando a gente encontra pessoas assim entusiasmadas, né? Pessoas dispostas, né? Pessoas que não se deixam vencer pela canseira, e aqui eu não digo necessariamente física, né? A canseira das coisas, a canseira da situação, a canseira, às vezes, da mesmice que se rodeia. São pessoas que têm em Cristo, né, uma visão de entusiasmo, exemplo do modelo de Cristo, do seu modelo, né? As pessoas, quem é líder realista se espelha nesse entusiasmo cristão, esse entusiasmo que o próprio Jesus ele demonstrou, e passa isso. A ideia é que nós passemos isso para as pessoas que estão à nossa volta. Também ele é íntegro, né? O que é aquele que pratica o que está de acordo com o seu discurso. Ser íntegro não é viver de acordo com o que se fala, né? Ele também se comunica, ele se relaciona sem dificuldades. Como eu já disse, geralmente a gente é muito falho nessa questão da comunicação, né? Infelizmente, não devia ser assim, né? A gente ouve aí que a sociedade, apesar de ter evoluído, né? Não a modelo científico, mas de forma natural, porque é uma evolução, né, de forma natural, que o próprio Deus permitiu, nós vemos que ela se perdeu muito na questão da comunicação. Um exemplo disso, hoje estamos ouvindo isso de forma constante, e é comum hoje em dia. Aqui, você que tem filhos, você tem parentes, é quase impossível, numa reunião familiar, principalmente os jovens, não estarem ligados, conectados, quase que o tempo todo nas mídias sociais, né? E, infelizmente, às vezes em coisas que não edificam. Então, aí não há um relacionamento familiar, não há uma comunicação, né, entre a família, entre os parentes, entre os irmãos.
Então, é algo que a gente deve estar atento. As mídias, os meios, as tecnologias, né? Os equipamentos que nós temos hoje devem nos servir, não nós a eles. E isso é algo sério. A comunicação pode e está sendo comprometida, muitas das vezes, até dentro da igreja, se nós não cuidarmos, né? Também esse líder, ele é leal, né, ao evangelho. Ele não vai mudar, ele não vai torcer ou distorcer, ele não vai acrescentar ou tirar. Ele quer cumprir, ou ela quer cumprir. Essa pessoa, esse líder, essa líder, quer realmente fazer com que o evangelho seja pregado e as pessoas conheçam a proposta de Deus. São aquelas pessoas que têm compromisso com a verdade. São aquelas pessoas que, pela sua entrega de vida, pela sua decisão, elas realmente não guardam para si, não têm reserva de coisas. Elas se entregam a Cristo e querem que ele seja conhecido pelo mundo fora, né? Também nós temos essa situação, ele é decisivo, ou seja, na sua pregação, na sua missão. Ele não, ou ela que seja, o líder ou a líder realista, são aqueles que não se embaraçam, não se confundem, não se retarda, não protela, não adia, enfim, vai e cumpre o seu chamado, né? Isso é muito bom, é isso que Deus quer de cada um de nós. Muito bem, mais umas perguntas, né? E eu queria que você, depois, se possível no final, me respondesse alguma dessas, ou nos ajudasse aí a fazer algum comentário, né? Eu não sei, eu acho que no chat aí depois, se for possível, não sei se o pastor Rogério ele estiver ouvindo, se for possível abrir esse espaço aí para que haja comentários, seria bom. Então, você é um líder realista? Pastor, No início, né? é só eles quiserem aí colocarem no chat que ou eles leem ao vivo ou eu mesmo leio para o senhor, ok? Por favor, por favor. Então, fique à vontade, irmãos, por gentileza. Eu não estou querendo ser redundante com a primeira pergunta, estou de propósito, ok? A ideia é nós sermos tocados, é sermos impactados. Essa série de lições, ela não veio de estudos, ela não veio sem propósito, ela veio para nos causar impacto de mudança, para melhor, né? Então, eu sou um líder realmente, certeza, sou realista, segundo a Bíblia. Você dá um jeitinho para facilitar a barra das pessoas na hora da pregação, né? Quando você está só lá no trabalho, quando você está só em qualquer outro lugar, né? Aí de repente você não tem a Bíblia, você não leva, não carrega ela, de repente você não entra na questão do sábado, de repente você não entra na questão da abstinência. O que vocês acham, irmãos? Que resposta nós podemos dar a essas perguntas? Então, você é muito sincero, não omite nada, fala tudo em qualquer momento, para todo mundo. Colocou na tua frente, estiver lá, você fala mesmo, não leva desaforo para casa? Fica aí as perguntas, ok? Muito bem. Então, a busca pelo equilíbrio entre a pregação verdadeira e a compreensão da mesma aos seus ouvintes é uma outra pergunta. Você busca esse equilíbrio, né? 2 Coríntios 2,15, né? Será que nós buscamos, né? É algo para a gente pensar, irmãos. Porque, sabe, tem muitas pessoas que elas não querem saber de igrejas evangélicas, né? Tem muitas pessoas que estão decepcionadas com o mau testemunho, elas são questionadoras de pessoas que lhes forçaram, ou seja, foram rude com elas nas suas supostas palavras realistas, na sua realidade de pregação, né? Elas foram muito realistas, né? Não a modelo da Bíblia, foram realistas ao ponto de ofender, né? Então, aqui a pergunta verte para esse sentido. Você busca equilíbrio? Né? Até que ponto, né? Você já passou algo onde alguém quis te sufocar, uma suposta pessoa cristã defendendo os seus dogmas, essas pessoas ou essa pessoa tentou te sufocar, te calar à força? Eu já passei por isso. Não é uma situação fácil, porque a gente não pode perder o equilíbrio. A gente precisa pregar a verdade. Como eu já disse, se necessário for, sacudir o pó e até se literal. Todavia, até de forma literal. Todavia, não podemos deixar de ser equilibrados. Então, é um desafio. Por quê? Porque haverá ouvidos, né, próximos, haverá pessoas, possivelmente, e se nós cairmos nesse jogo, né, deixarmos desequilibrar, podemos falar coisas, atitudes que vão para sempre, né? Com certeza, denegrir a imagem, não só sua, não só minha, se assim eu fizer, mas da igreja, principalmente. Um exemplo disso é alguém da igreja quando dá um mau testemunho, né? Quando não tem equilíbrio em alguma coisa, na sua forma de viver. É muito realista, mas não tem equilíbrio em algumas coisas. Por exemplo, compra no sábado, vende no sábado, e assim diante, ou transgride qualquer outro mandamento, onde as pessoas conhecem.
Eu sei de situações que eu não tenho, eu não me sinto na liberdade de dizer para vocês aqui, de pessoas que eram de frente, mas não eram realistas no seu testemunho. E no trabalho dela, pessoas questionavam de forma correta, porque eu pude perceber e ver. Então, nós temos que ter o cuidado, por quê? Porque a nossa igreja, a denominação a qual nós frequentamos, ela muitas vezes vai ser maculada, vai ser manchada, né? E geralmente quem questiona o mau testemunho daqueles que se dizem ser realistas, eles dizem que a igreja fulana de tal, a denominação fulana de tal é daquele modelo, é isso, é aquilo, e não a pessoa necessariamente. Isso é algo que vocês sabem, que nós sabemos, mas não podemos esquecer de que o nosso testemunho não fica só às quatro paredes, não fica só diante de quem está mais próximo de nós. Ele vai muito longe. Às vezes aqui a gente grava alguns áudios, algumas orações, de vez em quando alguém diz, olha, eu enviei para tal pessoa, eu não sei nem quem que é. E eu tenho certeza que vocês, pastores que fazem isso, com certeza, isso a gente sabe que as nossas falas, os nossos vídeos, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós fazemos, o testemunho que damos como cristãos, ele chega longe. E se nós não formos equilibrados com relação à nossa pregação, né, que vai acontecer? As pessoas maculam, nós vamos macular, aliás, a nossa denominação, a fé que nós temos, né? E muito mais ainda, Jesus chega a dizer, né? Levando Cristo, né? De certa forma, ao vitupério, à vergonha, né? Então aí é escândalo, e aí Jesus, a palavra não aceita, né? Líderes realistas que entendem a sua missão se preparam, né? De que forma? São pessoas que buscam a determinação, se preparam, né? Para o líder ser determinado, faz com que não tenha receios em executar seus planos. Ele deve possuir determinação para fazer a obra de Deus. Então, determinação é algo que a gente se imbui dela, né? Quando nós lemos em Isaías que quando o Senhor fala sobre Jesus, né? O próprio Deus fala sobre o Filho, né? O Espírito de graça, o Espírito de verdade, né? Ele estaria sobre Jesus, ele pregaria aos presos, libertaria os presos, curaria os enfermos, né? Então, a gente percebe na vida do ministério de Cristo toda uma situação de determinação. Quando ele está lá no Getsemane, quando ele ora, e ele fala, Pai, com gotas e lágrimas de sangue, suor de sangue, ele diz, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, né? Todavia, ele diz, né? Mas antes seja feita a tua vontade. A determinação era tanta que mesmo todo cansado, dolorido, sofrendo a opressão do pecado de todos nós, né, de todas as gerações, de todas as épocas, o peso dessa opressão, a luta espiritual que ele estava passando, ele era determinado, mas antes seja feito. Ele foi determinado. E ele disse, mas antes seja feita a tua vontade. E quando ele, lá na cruz, de braços abertos, ele faz uma oração e diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Para alguém chegar a esse ponto e dizer isso, eu só posso dizer que determinação é que não faltava na sua vida, né? Então, o líder realista, ele deve ser determinado, deve ser sábio, né? Que é uma capacidade que o líder tem que é útil, né? Em transmitir o conhecimento que ele tem adquirido em relação às pessoas e ao mundo, né? E o líder sábio ou sábia, né? A líder ou líder sábio são aquelas pessoas que conseguem fazer-se entender e beneficiar as pessoas, né, e o próprio mundo através do seu conhecimento, né? A gente percebe, por exemplo, nesse contexto, a exemplo, nós percebemos os grandes, né, cientistas que nós temos aí, muitos deles, na maioria, não são cristãos, mas que usaram a sua sabedoria, o seu conhecimento técnico, o conhecimento das coisas terrenas para bem do ser humano, como a criação da eletricidade, de vacinas, do avião e outros modelos aí que foram por sabedoria que Deus deu, sim, para que hoje nós tivéssemos aí tantas riquezas, inclusive agora, né, falando aí longe uns dos outros, mas vendo e ouvindo com muita facilidade, né? Então, um líder realista tem que ter esse dom aí, né, vamos dizer assim, esse carisma, né? Então, também eles se preparam, são pessoas disciplinadas, né? Um líder que não é disciplinado, ele entrará ou estará em apuros, né? A disciplina é primordial para a vida do líder. E aí estão desafios, irmãos. Aí eu faço outra pergunta para nós aqui, né? Para você que me ouve. Será que realmente somos disciplinados? Numa vida tão corrida que nós levamos, a modernidade exige tanto de nós, né? Nós chegamos ao ponto de dizer que o tempo foi abreviado. Mas veja bem, a nossa ocupação, as nossas atividades são tantas no atual modelo e tempo, que realmente o que fez foi que o tempo
Ele foi, nesse modelo de tempo que tínhamos há 30 anos atrás, por exemplo, quem morava no sítio ou quem exercia algum outro tipo de atividade, podia chegar mais cedo do seu trabalho, tinha tempo para sentar, olhar para o céu. Hoje, se nós não pararmos ou nos programarmos, nos agendarmos, nos disciplinarmos, a gente leva como pode e a qualquer jeito, inclusive e principalmente com as coisas espirituais, com relação à oração, à leitura da Bíblia, e aí com relação às realidades que nos envolvem. Também esse líder é corajoso, ele se prepara para isso. De que forma? Seguindo os modelos bíblicos, buscando equilíbrio também nesse sentido. Ter coragem, irmãos, não significa fazer as coisas sem sabedoria. Jesus fala que nós devemos ser astutos como a serpente, mas todavia simples como as pombas. Então, o líder que é corajoso, ele sabe a hora certa de tomar atitudes, em que levará pessoas, levará a cabo situações que culminará, ou melhor dizendo, em resultados de edificação, de vidas salvas e a bem de todo ser humano. Então, ele deve ter coragem suficiente para enfrentar um erro, também para tomar decisões difíceis. Cabe aqui também coragem na vida desses líderes e dessas líderes. Muito bem. Eu sou um líder realista, é a pergunta que você deve fazer. Você não é? Então, o nosso desafio é grande. O meu, o teu, eu não tenho dúvida, O nosso desafio, com certeza, ele é muito grande, Mas como que nós vamos lidar com isso? Fazer discípulo de Jesus Cristo nunca foi e nunca será tarefa fácil, Especialmente quando não contamos com a presença do Espírito Santo, Faltou fácil aqui, mas realmente não é tarefa fácil. Porque se fosse fácil, as igrejas que pregam, como a nossa, como nós, por exemplo, nós estamos falando do nosso modelo, nossas igrejas estariam, com certeza, em se falando de dificuldade, ok? Estaríamos aí, com certeza, com outra realidade, com outra realidade de membresia. Então, desse ângulo da situação, não é fácil você ir para as ruas, você ir para os PGs, você ir para os hospitais, para os presídios, dia após dia, compromisso, disciplina. Então, o desafio é grande, mas, todavia, se nós não contarmos com a presença do Espírito Santo, aí é quase impossível. A gente fracassa, a gente se desanima, e aí a gente volta, cabisbaixos, e até pensando em desistir. Quem é de vocês, quem é de nós, quem será que já não pensou ou não passou por isso, Então, que o Espírito Santo nos ajude a comunicar o Evangelho. Sejamos, portanto, realistas, aqueles realistas verdadeiros, irmãos, que não fogem da verdade, que não fogem da palavra, ok? Qual é o nosso compromisso? Qual deve ser o teu compromisso, o meu? Conforme que a base para esses slides, para essa aula de hoje, nós vemos que nós nos comprometemos a ser um líder, ou líderes, realistas que falam a verdade com amor, com respeito às pessoas, com a ajuda do Espírito Santo. Então, a ênfase que nós estamos dando hoje aqui nessa aula é que nós devemos sim ser realistas. E eu disse no início que ser realista é muito mais do que dizer o que pensa a qualquer momento, de qualquer jeito. Ser realista é ter compromisso com a verdade. Ser realistas é ter compromissos com o Espírito Santo. Ser realistas é contar com o companheirismo, a amizade, a ajuda do Espírito Santo e dos anjos. Porque é o Espírito Santo que convence o pecador da verdade, da justiça e do juízo. Ser realista é agir com amor, mas, todavia, ver o resultado na sequência. Porque a realidade que nós pregamos, o exemplo de modelo que nós trazemos, causará impacto na vida das pessoas, ok? Bom, aqui eu finalizo, o meu momento aí de administração dessa aula e quero agradecer a todos, porque é muito importante a gente refletir. E eu volto lá, aquela questão das perguntas, se alguém quiser fazer algum comentário, o pastor Rogério já falou aí, fica à vontade. Mas eu finalizo, então, dizendo que se você entendeu e entendi que ser realista é dizer a verdade a qualquer custo e a qualquer momento, ou então, a bem do evangelho, vamos dizer assim, entre aspas, eu sou realista, mas eu não entro em coisas conflitantes, eu não falo de sábado, eu não prego abstinência. Então, percebe, há extremos. O que nós vimos nessa lição de hoje, que nós precisamos ter equilíbrio entre aquilo que nós vivemos e com relação àquilo que pregamos,
com relação à maneira que nós transmitimos para as pessoas, porque elas, com certeza, mais cedo ou mais tarde, elas vão perceber se o que nós falamos realmente é verdade pelo nosso testemunho, né? E pelo resultado que elas vão perceber. Então, que Deus abençoe. Finaliza aí, pastor Rogério. Obrigado a todos que nos ouviram. Deus abençoe. Amém, meu pastor. Você pode tirar o seu slide? Sim, deixa eu só... Isso. Isso. Amém, glórias a Deus. Muito obrigado, pastor João, pela aula. Muito obrigado mesmo. É a Obrigado, pastor. nossa 8ª aula, né, desta série, dessa sequência. E a gente vai dar continuidade, não é isso, com um resumo que nós iremos fazer. Tivemos uma participação excelente hoje aqui. Eu queria fazer um pedido aqui para os pastores que estão aqui na nossa live. Não vou citar os nomes, mas nós temos pastores aqui participando com a gente, para que vocês tenham um cuidado aí com as ovelhas, com os rebanhos, né? Nós estamos ainda num ano muito difícil, com muitas intranquilidades da igreja, e a Convenção Goiás está trazendo aqui para vocês um material riquíssimo. Esse material é muito rico, ele é simples, mas a ideia que o Espírito Santo nos deu para trazer isso em forma de uma aula, ele é extraordinário, excepcional.